Só. Nós tivemos nossa primeira aula na segunda-feira passada, né? Confere. Alguns alunos não tinham conseguido entrar em sala ainda. Confere. Certo. Mas a gente deixou lá a gravação para vocês. E vamos lá. Só um minutinho que eu tive. Acho que eu tive. Opa, vou fechar aqui só um minuto. Alô, alô? O pessoal consegue me ouvir? Sim, professor. Tive um pequeno... deixa eu só... Aconteceu aqui com a minha tela que teve uma... Vocês estão vendo a minha área de trabalho? Consegue visualizar a área de trabalho? Sim. Sim, ok, né? Ah, ok, ótimo. Aqui tem um probleminha aqui, agora já retornou. Ok, então. Então, estamos gravando e aqui vocês conseguem visualizar a nossa área. Na semana passada, pessoal, bom dia, quem chegou aí posteriormente, a gente estava com um probleminha técnico aqui, mas já foi solucionado. Nós tínhamos trabalhado anteriormente, confere comigo, foi isso aqui, nós falamos da proposta do modelo atômico de Dalton, falamos um pouquinho de isótopos, falamos aí da lei da conservação das massas, falamos da questão, né, do modelo antes, né, usando aí a questão da filosofia, da proposta, né, do pensamento lógico, aí, que é o modelo proposto aí por Demócrito. Foi isso que nós comentamos, não foi, pessoal? Confere? E nós paramos aqui, né, evolução dos modelos atômicos, e a gente tinha falado, não, nós vamos estudar desde Dalton até Bohr, 1913, que é algo que vocês já estudaram, né, a gente só está fazendo aqui um retorno, aqui para realmente recordarmos e para a gente retomar dentro dos conceitos mais amplos da química, certo? Bom, então, retornando aqui, né, nós já tínhamos comentado o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo atômico fundamentado, né, na ciência, que aí vem a questão, né, do reforço com relação às leis ponderais, a lei da conservação da massa, e que dizia que o átomo era uma partícula maciça, compacta e indivisível. Foi isso que nós chegamos, né? Que você estudava lá no ensino médio, que era chamado modelo atômico da bola de bilhar, né? Aquela visão compacta e maciça. E neutra, isso é importante, né? Que o átomo tinha características neutras. Bom, paralelo a esse estudo de Dalton, né? Existiam outros estudos, e um deles era esse aqui, né, o de Stolmen, né, em 1874, que conheceu, né, que descobriu, então, a característica da eletricidade. Começa aí, então, um estudo, né, o que vinha a ser a questão da eletricidade. Logicamente, isso aqui tem uma série de pesquisas por trás, a gente só está fazendo aqui um levantamento muito pobre, né, questão da história aqui. E então surgiu, então, aí a partir disso aí, o elétron. E algo interessante surgiu aqui, que vale a pena a gente relembrar, que esse elétron, né, essa característica da eletricidade, ela era de natureza atômica, ou seja, ela estava ligada àquela ideia do átomo de Dalton. Bom, mas o Dalton tinha dito que o átomo era uma partícula compacta, maciça, indivisível e que era a menor parte da matéria. E como que seria esse elétron ligado ao átomo? Então surge aí, né, um questionamento com relação a esse modelo a partir do descobrimento dessa partícula aqui, que é o elétron. Então o elétron ele foi fundamental, né, inclusive nessa evolução dos modelos atômicos que nós estudamos, a partir do descobrimento, né, dessa característica, né, dessa partícula. Bom, e aí surgem, né, novos estudos nesse caminho, né, a partir dessa descoberta do elétron. Então, começa-se a pensar, né, como seria
esse elétron ligado ao átomo. E aí vem esse pesquisador aqui, o Thomson, né, a partir do conhecimento do elétron, então ele não, né, utilizou um conhecimento que já existia, e ele realizou também uma série de experiências, né, utilizando o famoso tubo de raios catódicos, né, que é semelhante ao que nós temos hoje nos nossos televisores, né, e fez um experimento onde ele descobriu, então, né, nesse experimento, que foi por volta de 1897, que aquele modelo do Dalton, né, maciço, compacto, ficava um pouco falho. Por quê? Porque ele observou que no átomo nós tínhamos partículas, e essas partículas eram carregadas negativamente, que eram os famosos elétrons. Então, então tem que ter alguma coisa, né, menor do que o átomo, ligado ao átomo, e, logicamente, que tenha características negativas, que eram chamados de elétrons, foi nomeado como elétrons. Então, a partir disso, né, o Thomson propôs um novo modelo, que seria um modelo onde nós teríamos... Como é que chamava esse modelo? Vocês se lembram? O modelo de Thomson, quando vocês estudaram lá no ensino médio? Pudim de massas? E era pudim de passas, né? É exatamente isso aqui, não era o modelo proposto por Thomson, né? Que era, também continuava aquela ideia, ó, uma esfera maciça, não é isso? Uma esfera maciça. E essa esfera maciça, ela tinha pontinhos, ó, os pontinhos que estão aqui, né? Que as passas, como você estudou nesse médio, chamava pudim de passas, né? E esses pontinhos, que característica tinha esses pontinhos? Característica negativa. Era o famoso elétron. Então, eu tinha elétrons, né, características aqui, ó, negativas, que circundavam, né, que estava naquela partícula que o Dalton colocou. Agora, algo interessante aqui, essa massa aqui, tá vendo essa massa, né, compacta aqui, ela tinha alguma característica também. Qual que era? Ela era, não conhecia o próton, não conhecia próton ainda, mas ela tinha que ter uma característica contrária ao do elétron. Então, se o elétron era negativo, ela tinha que ser positivo. Então, isso aqui tudo era positivo, era uma massa positiva, né? Como nós falamos, é um pudim de massas. A ideia é mais ou menos a ideia mesmo. E tinha os pontinhos que eram negativos. E algo interessante, porque desde Demócrito, lá antes de Cristo, ele já dizia que a matéria tinha características neutras. O modelo atômico de Dalton também dizia que o átomo tem características neutras. E aqui, novamente, continua. Olha o que eles colocaram aqui. Que o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Então, se neutralizavam. Né, essa massa positiva com esses pontinhos negativos, no final o somatório dava zero. Ou seja, ainda a natureza da matéria continuava sendo o quê? Neutra. Então, por que surgiu esse modelo? Surgiu a partir do momento da descoberta do elétron por Stone, que a partir disso aí não dava mais para dizer que era aquela esfera maciça, só ela tinha algo menor do que isso, que seriam essas pontinhos que seriam os elétrons. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso é modelo, né? Modelo baseado em fundamentação científica, mas são simplesmente modelos, né? Por isso nós falamos aqui, modelo. Ok? Alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Ok, nenhuma. Não? Tranquilo? O pessoal conseguiu chegar aí? Deixa eu só verificar aqui, eu acabei perdendo aqui. Tem mais gente solicitando aí? Acho que não apareceu nada aqui pra gente. Estamos com 13 alunos. É esse o número mesmo de alunos dessa turma? Não, acho que tem uns 20. Estamos só com 13 aqui. Por enquanto são 13. Bom, vamos aguardando aí. Qualquer solicitação, vocês me avisam se vocês verificarem aí. Bom, então, ok aqui com relação ao modelo de Thomson, né? Bom, o Thomson, né, o Rutherford era um discípulo, né, de Thomson. Né, então é o JJ Thomson, né, é o famoso, né? Então, um estudante, né, um aluno, vamos supor,
começou a questionar algumas coisas, né? E aí, em 1908, ele propõe um novo modelo, baseado em algumas observações e, logicamente, experiências, né? Experimentos. Mas ele trabalhava, né, com o Thomson. Então, ele era ali, né, o discípulo de Thomson, que começou a questionar algumas coisas do seu orientador. E aí, a partir disso, ele propôs um experimento. O experimento dele, didaticamente, a gente vai pensar nesta forma para compreendermos. Isso é só um raciocínio didático, certo? Eu vou pedir alguém para ler para nós. Quem que pode ler aí para nós? Só para a gente entender a proposta. Não é que ele fez isso, não. Né? É só a ideia para ficar mais macro a compreensão. Quem é que pode ler para nós? É só essa parte aí de cima, professor? Isso. Você lê a parte de cima e você lê a primeira hipótese. Depois. Só um minutinho. Só desligar o celular que eu esqueci de colocar no silencioso. Um minutinho só. Ok. Desculpa aí, pessoal, esqueci. Quem falou foi o nosso amigo Antônio. Antônio, isso, Antônio. Lê para nós até o final da primeira hipótese. Aí a gente pensa juntos, certo? Ok. Obrigada. Imaginamos um caixote de madeira fechado cujo conteúdo não conhecemos e queremos atirar nele com uma metralhadora. Tá, então... Primeira hipótese. Uhum. Se as balas ricochetearam, não atravessando o caixote, concluímos que dentro dele deve haver algo como concreto ou ferro maciço. Certo. Então, é a ideia, né? Se eu tenho alguma coisa fechada e eu não sei o que tem lá dentro, é algo assim, né? E se eu, como se diz, atirar, né, dentro desse algo fechado, se isso realmente for compacto, né, vai bater e voltar. Era a ideia que ele teve na primeira hipótese. Né? Que até então, o átomo era o quê? Era uma esfera maciça e compacta. Do Thomson, do J. Continua, só que ela tinha os pontinhos que eram os elétrons. Né? Ok? Então, desculpa. A segunda hipótese, Antônio, por favor. Segunda hipótese. Se as balas o atravessarem, concluímos que ele deve estar vazio, ou então contém matérias leves, isopor, serragens similares. É outra ideia, não é? Se eu tenho alguma caixa fechada e o que eu, né, atirar nele, né, se passar, tá vazio, ou tem esse material que não é tão denso. E a terceira, Antônio? Terceira hipótese. Porém, se parte das balas passar e parte ricochetear, concluímos que materiais dos dois tipos devem estar presentes dentro do caixote. Certo, no raciocínio, foram levantadas, então, aí três hipóteses. É lógico que ele não fez nesse raciocínio, mas nós estamos só colocando no sentido macro para a gente entender. Tudo bem até aqui, da proposta? Tá claro? Sim. Ok. Bom, então foi algo que o Rutherford fez, o experimento dele, basicamente isso. É lógico que não eram balas, né? Eram partículas. Olha, professora, mas então já conhecia partículas? Já se conhecia que os átomos emitiam algo. E esse algo, inclusive, né, no caso, quando eu falo na partícula alfa, já se conhecia que essa partícula, né, era uma partícula que tinha algumas características, inclusive que ela tinha características, né, positivas, certo? Então, já tinha algum conhecimento com relação à radioatividade. Naquele período. Então, são ciências, né, as pesquisas, elas vêm ali se complementando de alguma forma. O que ele fez, né? Nós não vamos experimentar, mas a ideia foi: incidiu então essas partículas como se fossem as balas que nós pensamos.
né? E essas partículas foram e passaram. Foram, passaram. Confere? A maioria passou, olha aqui, né? Passou. Teve algumas, o que elas fizeram? Essa aqui, por exemplo, deixa eu só pegar o traço aqui, que é mais fácil para eu mostrar em cima, né? Essa aqui veio, e depois ela mudou o caminho, não mudou o caminho? Ó, deu uma inclinação aqui, ó. Não foi? Ela veio e mudou o caminho. Algumas faziam isso, algumas iam direto, ó, ia até o final. E teve alguma que voltou? Teve também, não teve? Ó, essa que veio, bateu, tá tremendo aqui, e voltou. Então, teve três condições. Três condições aqui, não tiveram? Passaram direto. Atendia, então, aquela hipótese anterior. Qual hipótese? Se elas passassem a segunda, né? Passaram direto. A maioria, né? A maioria passaram direto, atendia, então, depois eu volto no experimento. A segunda hipótese. Algumas vinham e sofriam um pequeno desvio. E algumas vinham e batiam e voltavam. Aí eu voltava na ideia agora, né? Que nós tínhamos aqui. Quando batia e voltava, seria o quê? A primeira hipótese? Bateu e voltou. Sim. E a terceira hipótese? Parte das balas passar e parte ricochetear. Seria aquela ideia que nós tivemos aqui, né? Parte passou, parte voltou. Mas parte passou sofrendo um pequeno desvio. Então, nós tivemos três condições aqui. Bom, o experimento de Rutherford, eu só mostrei ali para a gente fazer o raciocínio com, né, as três hipóteses ali. Foi basicamente, isso aqui vocês já viram também, como eu falei, né, uma experiência de Rutherford foi experiência de espalhamento da partícula alfa. Ele colocou aqui um anteparo, né, esse anteparo e ele foi recoberto, né, com sulfeto de zinco, que é um sal, que dava uma certa, quando batia, tinha uma luminescência, né, exatamente para essa visualização, o que estava acontecendo com o feixe. E aqui dentro ele colocou, então, já conhecia, então, a questão, né, de alguns elementos químicos que emitiam algo e tinha determinadas características, já se conhecia o que eles emitiam, no caso o polônio, que emitia, né, a partícula alfa, e ele simplesmente canalizou essa partícula alfa, né, de uma forma que ela fosse bater aqui numa lâmina de ouro, um material que tinha, né, composição química ouro. E foi exatamente o que nós acabamos de mostrar lá naquele desenho, né, o que ele observou. Passava direto, uma pequena parte voltava e uma parte sofria desvio. Foi isso que ele conseguiu observar do experimento. Bom, o que ele poderia concluir a partir disso aqui? Se vocês não conhecessem o modelo atômico atual, hoje, que nós utilizamos, e pensando naquele modelo atômico lá de Dalton e Thomson, ele atenderia essa ideia, esse experimento, onde o feixe de radiação, no caso de partícula, melhor dizendo, bateu e a maioria passou direto. E qual que era a proposta do modelo? A proposta do modelo era aquele modelo compacto, maciço. A matéria era constituída muito compacta, porém tinha alguns pontos aqui negativos. Se a maioria das partículas alfas passasse direto aqui, poderia ser essa característica aqui, uma esfera com carga elétrica positiva? A partícula alfa vinha com características positivas e passava diretão por aqui? Nós teríamos condições de fazer isso? O que vocês Não. pensam? Não, por quê? Porque não teria o espaço entre os átomos? E aqui eu teria aqui características positivas.
né? E a partícula também, a partícula alfa também com características o quê? Positiva. Positivo com positivo. O que acontece positivo com positivo? Eles se repeliriam. Ia ter uma repulsão. Então, mas o que ele observou é que a maioria, né, além de ser compacto, a maioria fazia o contrário. A maioria, olha lá o que acontecia. Olha lá. Passava perfeitamente. Ó. Então, não poderia ser aquele modelo. Uma pequena parte que ia lá e voltava. E ainda tinha uma pequena parte que saía e depois sofria um desvio. Então, a partir daquele modelo, nessa ideia, nessa proposta que ele fez do experimento, era mais ou menos a ideia das hipóteses que foram levantadas. Ah, eu posso ter algo compacto, maciço, semelhante, que vai bater e voltar. Se eu posso ter algo que vai passar direto, que é um espaço vazio, algo que tem pouca densidade. E eu posso ter algo que vai bater, parte vai voltar e parte vai passar. Então, o que mais atendeu foi a terceira hipótese, mas teve outra coisa interessante, que parte bateu e ainda sofreu desvio. Então, a partir dessas observações, né, ele, né, logicamente, como eu falei, já se conhecia as características do polônio e chegou a algumas conclusões, né, que seriam que eu teria um espaço realmente vazio aqui. Você está aqui, que é melhor, né? Depois eu volto lá. Teria um espaço vazio, é aqui mesmo, desculpa, onde então as partículas vinham e a maioria fazia o quê? Passavam. Uma pequena parte batia e voltava. E uma pequena parte ainda vinha muito próximo, quando ela encostava aqui, ela sofria um pequeno desvio, já que ela era o quê? Positiva. Então, a maioria fazia isso aqui, ó, passava direto, 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 direto. Então, aquele modelo que o Dalton e o Thomson tinham proposto não dava para poder explicar isso aqui. Então, a primeira vez que o átomo, né, a estrutura praticamente vazia, ou seja, não era mais aquela esfera maciça, ele era descontínuo. Sai daquela ideia de Demócrito, de Dalton, de Thomson, esfera maciça, e passa a ser algo agora que tem espaços vazios. Mas eu teria que ter uma região, essa região muito pequena, porque era uma pequena parte que batia e voltava, e uma pequena parte que sofria desvio, que seria não é a ideia maciça, mas ela teria que ter características semelhantes à da partícula alfa. Se a partícula alfa tinha características positivas, essa região também deveria ter características positivas. E então surge aí então, a proposta, né, de Rutherford, em 1911, para um novo modelo atômico. Então, novamente, a gente continuou com a ideia de que? De modelo. Então, qual que é o modelo atômico, né, que vocês estudaram lá no ensino médio? Como é que era o modelo atômico de Rutherford? Depois que eu mostrei isso aqui. Quem se lembra? Pode falar, senão eu coloco ali e aí vai ficar mais difícil vocês lembrar. Professora? Sim, por favor. Parece alguém esperando para entrar. Ah, tá. Deixa eu verificar aqui, então. Um minutinho. Ah, tem mesmo. Deixa eu ver aqui, mas acho que tá todos aqui já. Não, já foram. Tem mais? Tá conseguindo visualizar mais aí? Alguém? Solicitando?
Consegue, pessoal? Não, porque aqui para mim não apareceu mais, não. Pelo menos não. Ele tinha mandado lá no grupo que tava esperando pra entrar, mas eu não sei se deu certo. Porque aqui para mim, os que solicitaram já liberei. Não tem nenhum na pendência, não. Mas é bom, se de vez em quando você me avisa, que eu dou uma olhada lá. Bom, então, pessoal, como que seria o modelo? Alguém se lembra como que seria esse modelo aqui proposto por nosso amigo Rutherford? Nosso grande amigo. Como é que era o modelo dele? Vocês estudaram lá no ensino médio? Prótons no meio e prótons no não. meio e elétrons voando ao redor. E isso era possível? Está bonitinho? Então, tem partículas positivas no núcleo, não é isso? E elétrons numa região aqui em volta. Essa era a proposta de Rutherford. Ela estava perfeita? Tranquila? Não, era uma teoria ainda. É um modelo, né? Como até hoje, é um modelo que nós utilizamos. Mas o que tinha de falha nesse modelo? Como os elétrons continuariam voando ao redor? Como que esses elétrons ficavam de que jeito? Circulando aqui em volta? E carga positiva com carga negativa tem o quê? Atração. Atração, né? Então, os elétrons circulando em volta da carga positiva, para onde que eles iam? Pro núcleo. Uma hora ia cair no núcleo e ia... Uma hora ia cair no núcleo. Uma hora eles iam lá para o núcleo, porque eles iam ter atração. Além disso, o núcleo carga positiva. Mas não teria só uma carga positiva, teria várias cargas positivas. Positivo com positivo nessa região. Teria atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Então, aí, deixa eu só ver que agora tem gente solicitando nisso. Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar. Não. Tem hora que eu acho que tem, mas sumiu. Então, nós teríamos aí a condição de repulsão no núcleo. Esse modelo seria possível só para quem? Só para esse cara aqui, ó. Minha caneta parece estar falhando. Só para esse cara. Por quê? O hidrogênio, né? Tem quantos prótons? Só tem um próton. Então, um próton no núcleo sem problema, né? Uma carga positiva no núcleo. Então, para o núcleo seria possível uma carga positiva. Mas se eu aumentasse, já colocasse, por exemplo, o hélio, que eu tenho 2 prótons, aí já não seria possível mais, porque eu teria 2 cargas positivas. E 2 cargas positivas no núcleo, elas teriam repulsão entre si. Não ia conseguir existir. Então, o modelo proposto por Rutherford, ele é brilhante, mas tem alguns problemas, né? Percebeu-se que o núcleo poderia ter mais do que uma carga positiva. Então, nesse momento, logicamente, paralelo ao modelo atômico de Rutherford, lembra que eu falei para você, Thomson era maciço, positivo, mas não conhecia o próton. Paralelamente à descoberta do modelo atômico de Rutherford, né, também descobriu-se o próton. Então, já existia essa partícula positiva nesse momento. Bom, então eu não poderia ter mais do que um próton, só um próton, o modelo dele. Outra coisa, aí, nesse momento, o que ele admitiu? Que existia no núcleo partículas semelhantes aos prótons, porém sem carga. Então, aqui, o Rutherford já admitiu que ele tinha um problema. Tinha que ter algo a mais para que eu pudesse ter mais de um próton. Né? E, além de tudo, o modelo dele foi proposto em 1911. Em 1932, esse cara aqui, né, brilhante, esse Chadwick, né, ele descobriu essas partículas. Aquelas que o Rutherford tinha previsto, que deveriam ter, né, forças semelhantes, muito forte entre os prótons. Cadê onde eu falei? É aqui, né? Admitiu que existia núcleo partículas semelhantes aos prótons, mas não sabia como. Aí aqui surgiram elas. Então,
são essas as partículas semelhantes aos prótons. São os nêutrons, porém não apresentam carga. E aí, logicamente, esses nêutrons eles serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons, maior estabilidade no núcleo. Certo? Então, aqui conseguiu corrigir esse pequeno problema do modelo atômico de Rutherford. Qual foi? O surgimento das partículas sem carga, semelhante aos prótons, mas não apresentavam carga. Então, elas ficavam, eu tinha assim, uma carga positiva, algo sem carga, né? Outra carga positiva, algo sem carga. Isso fazia com que eu tivesse o quê? Uma estabilidade nuclear. Eu vou perguntar uma coisa agora para vocês. Na semana passada, eu acho que eu falei isso com vocês, se eu não estou enganado. Eu falei do carbono 14, falei do carbono 12, não falei na semana passada? Sim, falou. Falei, né? Inclusive, vocês falaram para mim, o carbono 14, utilizado para fazer datação, não é isso? De fósseis. Confere? E aí nós falamos que nós conhecemos a frente da tabela periódica, mostrei uma carta de nuclídeo para vocês, né? Falei dos isótopos. Bom, tem o carbono 12, tem carbono 13, tem carbono 14, né? Bom, alguém sabe dizer por quê? Só por causa desse raciocínio lá do modelo atômico de Rutherford, que o carbono 14 é esse aqui, ó, 14, massa, e 6 o número atômico, o número de prótons. E o carbono 12, massa 12, 6 o número de prótons. Confere? Hã? São isótopos. São isótopos. Ok? Tudo bem? São isótopos. Por que o carbono 12 ele é estável, ou seja, não é radioativo, e o carbono 14 ele é radioativo. Ele é um radioisótopo, e esse é um isótopo estável. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? A estabilidade do núcleo causado pelo aumento de nêutrons. Isso, muito bem. Né? Porque aqui, ó, eu tenho o quê? A massa é 12, então significa, né, que eu tenho o quê? Prótons, como eu falei, 6, e tem quantos nêutrons? Daqui a pouco, quem não lembrar disso aqui, a gente também vai falar. Só peguei o gancho porque eu lembrei da estabilidade nuclear. Então, 6 prótons e 6 nêutrons. E já no carbono 14, eu vou ter o quê? 6 prótons, mas eu vou ter quantos nêutrons? 8 nêutrons. Né? Então, 6 prótons e 8 nêutrons. Então, eu tenho 2 nêutrons a mais, então eu tenho uma instabilidade nuclear pela carga de nêutrons, ou seja, pela a quantidade de partículas, melhor dizendo, que nêutrons não tem carga, né? As partículas neutras que nós temos no núcleo. Tá? Então, isso é uma característica dos isótopos, né, serem radioativos. É quando eu tenho esse desbalanço no núcleo com relação a prótons e nêutrons. Ele vai emitir essa partícula para que ele chegue numa condição de quê? De menor energia e maior estabilidade. Como tudo na vida, a gente caminha no sentido de ter menor energia e maior estabilidade, tá? Então, a radioatividade, né, essa energia que sai do núcleo do átomo é no sentido, né, quando eu vou emitir partículas ou uma radiação eletromagnética, no caso, quando eu emito nêutrons ou prótons do núcleo, que ele vai se transformar, né, logicamente, em partículas alfa, partícula beta positivo, beta negativo, né, no sentido de fazer essa transferência. Né? Então, o carbono 14 é o meu emissor beta negativo, ele emite, né, o nêutron transformando em próton, e por isso que o carbono 14 passa, no decaimento, ele passa para nitrogênio, porque ele vai aumentar, um nêutron vai transformar em um próton. Então, se era 6 próton, passa a ser 7. Se é 7, já deixa de ser carbono, passa a ser o quê? Nitrogênio, tá? Bom, então, isso é, né, uma característica da estabilidade nuclear, está relacionada com esse descompasso com relação às partículas positivas e as partículas neutras. Bom, então isso fez, né, com que
Rutherford chegasse a essa conclusão, com o descobrimento da partícula neutra. Mas ele já tinha entendido que precisava ter algo diferente. Bom, estabilizou o modelo de Rutherford, resolveu o problema dele com a descoberta dos nêutrons, o Chadwick, em 1932, Chadwick. Está resolvido o modelo, esse modelo proposto por ele? Redondinho, não tem mais problema? Ou ainda continuamos com problema? Esse era o modelo proposto por Rutherford. Então, eu tinha, né, no núcleo estavam os elétrons, eu tinha a eletrosfera, no núcleo estavam os prótons e os nêutrons, né, na eletrosfera estavam os elétrons. E esse núcleo, né, ele era na ordem de 10.000 vezes menos do que o raio do átomo, ou seja, o quanto ele é pequeno. Se você comparar, acho que você, né, o professor de já trabalhou com vocês, né, mostrando o tamanho, né, o descompasso que eu tenho em relação ao núcleo. O núcleo é muito, muito pequeno em relação ao átomo como um todo, certo? Tudo bem? Bom, então estava perfeito o modelo atômico de Rutherford ou tinha alguns problemas? Pessoal, bom dia. Tinha. Qual era? A eletrosfera dele no... Continuava na verdade, nem... Exatamente. Como é que seria esse elétron? Como é que estava esse elétron? Então, aqui a gente tem aquela, né, a ideia que o número atômico indica o número de prótons, né? Então, quando eu falo em Z, eu posso representar por P também, que é a mesma coisa, e é o que caracteriza o átomo, né? O seu número de prótons. Eu acabei de mostrando ali, né, que o número, isso aqui é algo interessante, que vale a pena a gente recordar. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Lá em Demócrito, ele falava que o átomo estava no seu estado neutro. O modelo atômico de Dalton, o átomo também era no seu estado neutro. O modelo atômico proposto por Thomson, também o átomo se encontrava no seu estado neutro. E o modelo atômico proposto aqui por Rutherford? Também. Ou seja, se eu tivesse, né, 20 partículas positivas, eu teria que ter 20 partículas o quê? Negativas. 20 prótons, 20 elétrons. Ou seja, no final da história, o átomo é um sistema eletricamente neutro. Isso é importante, estou batendo aqui, porque a hora que nós falarmos de íons, aí a gente vai falar uma historinha para vocês, né? Vocês já ouviram falar desse termo, esse termo não é novo para vocês, íons. Né? Então, por enquanto, até aqui, a proposta de todos os modelos é que eles são eletricamente neutros, certo? Então, se eu tenho 20 prótons, eu tenho 20 elétrons, e assim por diante. Né? Aí eu entro nessa historinha aqui de íons. Alguém me lembra o que é íons? O que são íons? Hein, pessoal? Bom dia. Vocês estão cansados? Segunda-feira é um dia, assim, bom, né, pra gente começar. O que são íons, pessoal? Vocês estudaram lá no ensino médio. Vocês faltaram a aula esse dia? Professor, isso aí era uma coisa que eu estudei no ensino médio, mas eu nunca consegui aprender esses íons, então não consegui responder. Não? Então você faltou essa aula, hein, Tiago? Às vezes, né, quando eu estava na graduação, aí o professor perguntava exatamente isso, né? E aí você estudou lá no ensino médio, a gente ficava olhando assim pro professor, né? Aí ele falava assim, você faltou esse dia na aula? Eu falava, acho que faltei, professor. Nossa, esses cátions e ânions eu nunca consegui aprender direito esse trem, então... Já começa já errado, né? Porque a gente fala assim, ó, átomo que perdeu elétron, átomo que ganhou elétron, né? O professor ensinou lá para você, foi isso, não foi? Átomo perdeu elétron, chama cátion. Átomo que ganhou elétron, chama ânions, né? Bom, mas, gente, o professor acabou de falar ali
que como o átomo é um sistema eletricamente neutro. O modelo atômico clássico proposto por Rutherford, a gente não resolveu aquele problema da eletrosfera ainda, né? Mas tinha a mesma quantidade de carga positiva que tinha no núcleo que tinha de carga negativa na eletrosfera. Isso nós já sabemos. Por isso, eletricamente neutro. Ué, se ele é neutro, é o modelo. O modelo diz que ele tem que ser neutro. Então, o átomo tem que ser neutro. Até aqui, o átomo tem que ser neutro. Agora, quando eu vou perder ou ganhar elétrons, aí eu vou explicar o motivo, a razão pelo qual isso acontece. Eu posso mexer, então, na eletrosfera do átomo? Posso mexer. Isso é uma das coisas mais espetaculares que existe. Isso explica, como se diz, o universo como um todo, a partir desse algo que acontece no átomo, que deixa de ser átomo. Porque quando eu tenho um íon, ele não é átomo mais, ele é um íon. Porque agora ele já não é neutro mais. Isso é uma discussão que tem, inclusive, na IUPAC, sabe? A IUPAC que define, né, os parâmetros dentro da química, e eles discutem muito isso, porque nos livros de ensino médio, a maioria trazem, né, átomo, o íon, o átomo que perdeu elétrons, como está escrito aqui, ó, o átomo perdeu elétrons, cátion, o átomo ganha elétrons, né? Só que não é mais átomo, porque agora ele é um íon. Agora, por que ele perde elétrons, por que ele ganha elétrons? Pode ficar tranquilo, Thiago, a gente vai chegar lá. Ô, professora, Sim. então um átomo que ele não é, tipo assim, eletricamente neutro, ele não chama átomo, ele chama íon. Íon, ele é um íon, né? Então, assim, dentro da IUPAC é essa a definição. Mas se você pegar os livros de ensino médio, eles vão trazer isso aí como tudo, como um átomo. Mas não faz sentido. Nós não vimos lá todos os modelos, sempre desde lá do início da proposta lá de Demócrito, né? É tudo sempre neutro. No final da história não é neutro. Então, ele continua. O modelo atômico proposto por Rutherford, ele também é neutro. O átomo é neutro. Agora, a partir do momento que acontecem essas perdas e ganhos, aí ele deixa de ser átomo, ele passa a ser uma outra categoria, ele passa a ser chamado de íon. Então, íon é isso, quando o átomo, na verdade, deixou de ser átomo, ou seja, perdeu ou ganhou elétrons. Agora, qual é o motivo que ele ganha elétrons? Qual é o motivo que ele perde elétrons? Nós vamos discutir. Pode ficar tranquilo, Thiago, você vai entender. Tá bom? Tá claro isso? Então, essa é uma outra importância, né, a gente refletir sobre isso. Bom, e aí estava lá o modelo atômico de Rutherford que nós comentamos, né? Rutherford disse, os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, existe atração entre os elétrons e o núcleo, pois a carga elétrica oposta, negativa, né, e positiva, se atrai. Então, como o meu amigo aí tinha falado, não foi? Foi o Gabriel, se eu não me engano, carga negativa com positivo ia tudo para o núcleo. Né? Então, olha, como explicar o fato de os elétrons não caírem sobre o núcleo? Aí surgiu ali uma explicação para o Rutherford. Quem é que quer ler para nós esse quadradinho aqui que a gente colocou aqui? Por favor. Pode ser você, Gabriel? Posso. Eu, Gabriel XVI? Isso, por favor. Rutherford contornou essa dificuldade admitindo que os elétrons giravam em torno do núcleo em órbitas circulares, a altíssima velocidade, de tal modo que a aceleração centrípeta desenvolvida nesse movimento equilibraria a atração exercida pelo núcleo. Então, ele propôs isso aqui. Vocês acham que isso aqui, seguindo a mecânica clássica, vocês que são conhecedores da física mecânica aí, tá ok ou não? Isso daí, na minha opinião, acho que uns elétrons iam sair voando desse jeito. Né? Quem mais tem uma outra opinião aí? Né? Então, de tal modo... pode falar. E os prótons também teriam que estar girando em alta velocidade também, por causa do núcleo. Só que provavelmente também sairiam voando. Bom, então, né? Então, a ideia do Rutherford não era muito, né, convincente. E, logicamente, né, dentro da física também. Então, surge aqui, né, alguns postulados, né,
que seria uma nova proposta de um novo modelo atômico para poder fazer esse cara aqui. Também, né, o JJ Thomson lá, o Rutherford era discípulo do Thomson, e o Bohr agora, né, era também ali parceiro do Rutherford, né, discípulo do Rutherford de uma certa forma, mais jovem um pouquinho, né? E aí ele vem aqui com algumas observações, e aí surge o primeiro postulado ali, discordando da ideia de Rutherford. Então vamos ver, né, o que o Gabriel falou. Gabriel, lê esse primeiro postulado para nós, por favor. Tá ouvindo, Gabriel? Pode deixar, professor, eu leio. Tá, eu acho que talvez ele tenha tido problema com o microfone. Por A favor. eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitir nem absorver energia. Isso aqui é brilhante, né? Ou seja, o átomo, ele ficava em uma região ali, né? E essas órbitas, a região ali, onde ele estava orbitando, onde ele estava circulando, eram circulares e estacionárias, órbitas circulares estacionárias. E, logicamente, então eu teria uma energia o quê? Constante naquele local. É como você ficar dentro do seu quarto aí, né? Circulando nesta região. Para você sair desta região, você teria que... você pode sair do seu quarto? Pode sair da sua cama, mas para você levantar da sua cama de manhã, você precisa de um impulso, né? Precisa pensar, oh meu Deus, preciso assistir aula de química hoje. Aí você levanta da cama, feliz da vida, não é assim? Mas na segunda-feira, né? Nossa, eu preciso assistir aula de química. Aí você já levanta assim, é uma energia, você precisa de um impulso, mas até então você estava ali estacionado, estático, parado, né? Tranquilo. Bom, era mais ou menos, o elétron estava numa condição mais ou menos parecida com essa, seria a proposta aí de Bohr. Qual seria o segundo postulado? Pode ler para nós. Cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Exatamente. Então, esse nível tem uma energia específica, né? E o terceiro? Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. Isso é importantíssimo. Eu não posso estar deitada aqui na minha cama e, ao mesmo tempo, estar lá na sala, no sofá. Eu tenho que permanecer, ou eu estou em um ou estou em outro. Entre dois desses níveis, né, logicamente, simultaneamente. Eu posso sair de um nível para o outro? Será que eu posso sair de um nível para o outro? Pode. Posso. Eu posso sair da cama e ir lá para o sofá. Mas, para isso, eu tenho que ou emitir uma energia ou absorver uma energia para eu poder sair dessa condição. Mas estar nos dois simultaneamente não é possível. E qual que seria o quarto postulado? Fornecendo energia térmica, elétrica, a um átomo, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo, mais energéticos. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia absorvida em forma de luz, ondas eletromagnéticas. Fóton. Aqui esse postulado aqui é brilhante. Quem já viu, quando vocês vão fazer churrasco em casa, ou quando vocês estão fazendo, né, comida, né, e deixa cair um pouquinho do sal de cozinha na chama. Observar alguma coisa diferente ou não? Quando cai, a chama muda de cor. Que cor que ela fica? Azul. Ela é azul. Quando cai um pouquinho ela fica laranja. Fica amarelo, laranja. O amarelo tom de laranja, não é isso? Né? É mais ou menos isso. Por quê? Vocês já perguntaram por que isso?
Eu sempre imaginei que fosse alguma reação química, né, que sofre. E que Do sal. todo mundo gosta, por exemplo, do final do ano, né? A gente vê os fogos. Esse ano eu vi aqui da janela do meu apartamento, sozinha. Né? E acho que esse ano que vem também nós vamos ter que ficar assim, né? Porque eu pensar na praia nem dá até a urticária, né? Ultimamente, né? Covid. Mas fogos de artifício, né? Tem diferentes, né? Verde, vermelho, lilás, não é isso? Por que será? Vocês já pensaram o que acontece lá? Nunca imaginei por que eles mudam de cor, né? Que Por quê, né? aparentemente eles são feitos da mesma coisa, né? Pólvora, dourado. Pois é, por que uns têm uma coloração, né? Emitem um comprimento de onda diferente do outro, né? A professora no ensino médio, a minha professora do ensino médio, ela explicou isso uma vez, que, tipo assim, na composição parece que eles usam átomos de diferentes elementos, tipo assim, mercúrio, ouro, uns negócios assim, que, tipo assim, na mudança do elétron, cada um emite uma cor diferente. Alguma coisa nesse sentido, assim. O caminho é esse aí, tá certinho. O que acontece? É o quarto postulado de Bohr, que ele disse, olha como esse postulado é interessante, fornecendo energia térmica, elétrica, qualquer outro tipo de energia, né, no caso, um átomo de determinado elemento químico, ele absorve o elétron, os elétrons que estão lá naquelas órbitas, eles absorvem e salta para níveis mais afastados do núcleo, mais energético. E ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem energia absorvida. É isso aqui, ó, né? O elétron, eu forneci uma determinada energia, certo? Ao elétron. O elétron sai dessa órbita, é aquilo que eu falei, ele está lá na cama. Se fornece uma energia para ele, ele sai dessa região e vai para uma outra, mais afastada do núcleo. Só que ele fica numa condição que não é muito satisfatória. Você gosta de ficar mais na cama, mas ele fica ali um determinado tempo e depois ele emite essa energia e volta para a órbita original dele. E isso, alguns átomos de alguns elementos químicos, né, fornecendo uma determinada energia, nós conseguimos ver isso na região do visível. E, logicamente, na região do visível, então, o comprimento de onda, onde a gente consegue visualizar as cores primárias. Então, aquilo que acontece com o sódio, né, porque o sal de cozinha, basicamente é o quê? NaCl, cloreto de sódio. Né? É esse elemento químico aqui, o sódio, que tem 11 prótons no núcleo, logicamente tem os nêutrons, né? E ele tem aqui, a gente vai falar sobre isso, 2 elétrons, 8 elétrons e 1 elétron. É esse elétron aqui, ó, da última camada, que eu consigo excitar ele. Eu forneço aquela energia proveniente da energia térmica lá da chama. Esse elétron salta para a camada mais externa, depois ele retorna de novo à sua camada. Esse fluxo que ele faz, ele emite um comprimento de onda, uma energia, um fóton na região do visível, que eu vejo aquela cor amarelada. Então, é uma transição eletrônica, onde o elétron sai da sua região e vai para uma outra região, quando eu forneço uma energia. Esse princípio aqui, esse quarto postulado de Bohr, ele trouxe tanto avanço tecnológico para nós, que a partir disso aqui, que nós conseguimos fazer, não só, aí eu estou falando da camada de valência, que é essa última camada, né? Mas eu posso mexer, lógico que aí não é energia, baixas energias, né? Eu preciso de altas energias, ou seja, baixo comprimento de onda. Eu consigo mexer em toda a eletrosfera do átomo, desde as camadas mais externas até as camadas mais internas do átomo.
Logicamente, não é a chama lá do meu fogão que vai me fornecer essa energia. E isso faz com que a gente consiga hoje ter, vamos dizer assim, toda a tecnologia na nossa mão que nós temos hoje é graças a isso aqui proposto por Bohr. Isso aqui, gente, é como se diz, a grande descoberta. Né? É o conhecimento um pouquinho com relação ao elétron. O elétron nos trouxe, né, o avanço tecnológico que nós temos hoje. Então, né, aqui está o espectro eletromagnético, e nós temos aqui essa faixinha aqui, né, que é a faixa que nós visualizamos, é o visível, não é assim? Que está aí, né, dos 400 até os 700 nanômetros, é a região do visível, e é o que vocês visualizam lá nos fogos de artifício, né? Todas essas cores aqui que a gente visualiza, não é? São átomos de determinados elementos químicos. Ah, são todos da tabela periódica? Não, não. São só alguns que a gente consegue excitar nessa região do visível. Outros, a gente vai precisar de logicamente, uma maior energia, né? Um menor comprimento de onda. A gente vai para o ultravioleta, vai para o raio-x, vai para os raios gama, né? Quando eu estou aqui com uma energia menor, né, do que ou do visível, ou seja, um maior comprimento de onda, eu já vou para o infravermelho, para o micro-ondas que nós temos, né, frequência de rádio. Então, isso aqui é o espectro. E nós, todos os nossos conhecimentos tecnológicos trabalham com a energia nesses diversos comprimentos de onda. E, no caso das transições eletrônicas que eu acabei de falar, que eu mostrei aí, né, dos fogos de artifício, do salzinho de cozinha, ela está aqui nessa região do visível. E foi graças a essa proposta aqui, ao quarto postulado de Bohr. Pessoal, tá claro isso aqui? Isso aqui foi, até hoje, né, é o que nós temos, assim, lógico, aqui tem muita mecânica quântica, muita física para chegar nesse raciocínio aqui. Mas, em síntese, é isso. Tá claro isso ou não? Conseguimos entender? O quarto postulado de Bohr? Ok? Sim? Ok, professor. Bom, e aí, logicamente, nós temos aqui a nossa famosa... Deixa eu só apagar isso aqui, que eu acho que eu acabei rabiscando aqui para outra turma, né? Não sei se está muito legível também. E essa tabela também está incompleta. Não é a mais original, mas enfim. Nós temos a tabela periódica que vocês conhecem, né? Que foi colocada aqui, que tem todo um raciocínio para ser, né, distribuído esses elementos. Nós vamos comentar na nossa próxima aula. Mas, basicamente, a ideia é que eu acabei de falar, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o sódio, né? Nós vamos falar de distribuição eletrônica na nossa próxima aula, e aí nós vamos relembrar um pouquinho por que o sódio está nessa posição, por que o magnésio está nessa, por que o flúor está nesse lugar aqui, por que o hélio está nesse lugar, e, logicamente, cada elemento desse tem o seu núcleo, cada átomo de cada elemento desse tem o seu núcleo, tem a sua eletrosfera característica. E cada elétron tem uma energia específica. E hoje nós já conhecemos a energia de todos os elétrons, de todas as camadas, dos 118 elementos químicos que nós temos hoje. Então, pela energia do elétron emitida ou absorvida, que é o mesmo comprimento de onda que ele emite e ele absorve, eu consigo identificar, por exemplo, qual é o elemento químico que eu tenho naquela minha amostra. Pela transição do elétron. E cada elétron, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, magnésio, tem número atômico 12, tem 12 prótons, tem 12 elétrons. Cada um desses elétrons tem uma energia específica. Ah, não é os 12, não tem a mesma energia, professor? Cada um. Porque cada um está num lugar, está num compartimento. E lembra da proposta do modelo atômico, do postulado de Bohr? Ele disse que eles têm, cada um desses níveis possui um determinado valor de energia.
e que não é permitido um elétron permanecer em dois desses níveis simultaneamente. Ah, mas ele pode sair de um nível e ir para o outro? Pode, desde que aconteça isso aqui. Ok, pessoal? Tudo bem aqui ou não? Aqui eu vou parar, porque eu vou, na próxima aula, demonstrar isso aqui para vocês. Isso aqui é da aula anterior, mas eu já vou apagar e vou fazer com vocês. Certo? Vocês se lembram disso aqui? Sim, aprendi no primeiro ano, só que já esqueci. Já esqueci, né? Mas então tá bom. Eu vou mostrar ele na próxima aula nossa, porque hoje já não dá tempo, 11h30, né? Eu vou deixar ele aqui para vocês lembrarem, mas na próxima aula eu apago ele e a gente vai construir ele junto, tá? E por quê? Como que veio isso aqui a partir dessa ideia do modelo de Bohr, ou seja, dos postulados de Bohr. E a partir disso aqui que foi construído isso aqui, né? Seguindo a confirmação do modelo atômico de Bohr. Então, parece muito simples isso, mas isso aqui tem uma física e uma matemática muito aguçada por trás disso aqui. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Então, eu vou aqui baixar a nossa lista de presença, ok? E agora eu vou parar a nossa gravação. Se tem alguma dúvida, pode falar. Antônio? Não, nenhum. Nenhuma? Então, por hoje é só, tá bom? E eu vou aqui parar a nossa gravação. Hoje ainda não temos o nosso plantão de dúvida. Na próxima segunda, vocês já me lembram que a gente vai ter à tarde, tá ok? Que já vai ter algum material lá para vocês executarem lá na plataforma Mútuo. Tudo bem? Certinho. Tudo bem, professor. Tranquilo? Então, parando a nossa gravação e uma boa semana aí a todos. Tá Pra ok? você também. Tchau. Até mais. Tchau, Professora, tchau. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigado. Tchau. professora, Tchau, professor. Sim, pode falar. eu tenho uma dúvida mais quanto à disciplina mesmo. Sim. Semestre passado eu fui pegar com outra professora e ela disse que por a gente não estar tendo aula de laboratório, quando voltasse às aulas presenciais, a gente teria que pegar a disciplina de novo para cobrir esse horário do que seria do laboratório. Você sabe me dizer se vai funcionar assim na nossa disciplina também? Não, até onde eu sei, né, eu não sei se tem essa proposta mesmo. A gente fez aqui alguns vídeos das aulas experimentais para poder disponibilizar aqui para vocês. E a gente tenta trabalhar nessa forma de solucionar esse problema. Porque eu acredito, né, que nós não teremos aula experimental esse semestre ainda. Talvez no próximo semestre, mas aí a turma de vocês não teria essa aula. Pelo menos assim, eu tenho tentado suprir essas necessidades, nessa deficiência, com outras atividades de vídeos, entendeu? Eu acredito que vocês não terão aula experimental. Quando retornar, ter que ir lá fazer as aulas experimentais. Talvez a gente vai ofertar alguns minicursos, e aí quem interessar fazer, pode se matricular no minicurso. Assim, entendi, Ou obrigado. uma disciplina de verão, de complemento, tem essas propostas aí. Tá? Mas a gente encerra a disciplina, por exemplo, já tive 2 turmas já de engenharia mecânica, né? Encerrando a disciplina de química geral e fechando. Fechei tudo. Então, esses alunos estão liberados de química geral. Agora, se eles interessarem em fazer um mini curso, algo que a gente vai propor quando o retorno for presencial, aí vai estar à disposição. Mas não é obrigatório. Entendi, professora, obrigado. Nada mais. Tchau, tchau. Tchau, professor.